Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do segundo trimestre de 2023 da Auren. E antes de começar, gostaria de mencionar como surgiu essa empresa. Então ela surgiu através da fusão aí do grupo Votorantim e também da CESP. Aí, a partir de então, surgiu então a Auren, que é focada na geração de energias renováveis, e essa geração de energias renováveis é uma das maiores geradoras de empresas elétricas do nosso país. E, além disso, atua no segmento de comercialização. Partindo, então, para os resultados do segundo trimestre de 2023, o que a gente observa é que a empresa conseguiu reverter um prejuízo líquido de R$ 2 milhões apresentado no segundo trimestre de 2022 em relação ao segundo trimestre de 2023, que reportou R$ 182,9 milhões de lucro líquido. Então, de fato, aqui conseguiu reverter e reverter muito bem. Porém, se a gente observar aqui no acumulado, a gente vê que no acumulado representa aqui 412,8 milhões de reais. Se a gente pegar no acumulado do primeiro semestre de 2022, a gente percebe que foi reportado um prejuízo de 7,5 milhões de reais. Porém, se a gente perceber e comparar aqui o primeiro trimestre de 2023 versus o segundo trimestre de 2022, a gente percebe que houve aqui uma queda nos lucros em relação ao primeiro trimestre de 2023, porém nenhuma bronca nesse sentido, justamente por a empresa estar começando aqui a se reerguer. Aí, no sentido do fluxo de caixa livre, o que a gente percebe é um crescimento absurdo. Além disso, se a gente observar, reportou aqui no seu fluxo de caixa livre 2,8 bilhões de reais em relação a 177,8 milhões no segundo tri de 2022. No acumulado, isso representa aqui um aumento de 91,5%, reportando um total aqui de 3 bilhões de reais em relação a 1,5 bilhões no primeiro semestre de 2022. Consequentemente, a dívida líquida da empresa ficou extremamente ainda baixa, porque se a gente comparar no segundo trimestre de 2022, ela representava 2,2 bilhões de reais e agora no segundo trimestre de 2023 representa apenas 456,1 milhões de reais, o que representa em alavancagens 0,3 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Então, de fato, as dívidas da Auren estão bem tranquilas e, consequentemente, se a dívida está bem tranquila, a empresa tem caixa suficiente para amortizar toda a sua dívida. Se a gente pegar aqui o cronograma de amortização, a gente percebe que o caixa da empresa chegou aos patamares de 6,2 bilhões de reais, o equivalente para honrar com toda a sua dívida no médio a longo prazo. Então, de fato, aqui não há nenhum receio nesse sentido de alavancagem. Aí o perfil da dívida, 6,7 bilhões aqui de dívida, que estão distribuída 48% em debêntures e 42% aqui no BNDES. Então, bem tranquilo nesse sentido, e 7% em empréstimos. Então, a dívida aqui está bem alocada. A dívida líquida em relação à sua EBITDA, a gente percebe que chegou aqui aos patamares de 0,3 vezes de representação. Isso mostra que em menos de um ano, se a empresa quiser honrar com essa dívida, quitar essa dívida, ela consegue através do seu fluxo de caixa. Aqui o fluxo de caixa livre no segundo trimestre de 2023, o que a gente observa é justamente um crescimento muito bom em relação à EBITDA ajustada lá atrás, de 436 milhões de reais, e agora, comparando aqui ao fluxo de caixa livre, a gente consegue observar que chegou a reportar 2,8 bilhões de reais. Então, de fato, aqui, muito interessante, onde eles conseguiram honrar com essa distribuição de dividendos de 1,5 bilhões de reais, conforme prometido, e conseguiram basicamente isso por causa de a realização de uma subscrição que conseguiram captar 4,1 bilhões de reais. Então, é uma empresa que recém-IPO após essa fusão dessas duas empresas e, além disso, passou por momentos de recuperação, onde tiveram que captar recurso para, consequentemente, começar a iniciar as suas operações. E, de fato, agora começa a trazer resultados interessantes nesse exercício de 2023. Aí o desempenho operacional em ativos hidrelétricos, a gente consegue observar que a geração aqui aumentou em relação ao segundo tri de 2022 versus segundo tri de 2023, reportando então aqui uma geração de 98%. Em relação à geração física, a gente vê que chegou aos patamares de 102%. Então, de fato, aqui a disponibilidade chegou aos patamares de 96,4% e a disponibilidade em referência da ANEEL é de 92,3%, então não há nenhuma bronca nesse sentido. Em ativos eólicos, o que a gente observa é que houve aqui uma maior geração no segundo
segundo trimestre, pouca, de 0,6% acima do P90, mas ainda que se pouca, a gente consegue ver aqui que foi bem tranquilo nesse sentido, especialmente em relação ao segundo TRI de 2022. Outro ponto que a gente vai observar é justamente na geração e comercialização de energia, e a Auren foi aqui no ranking de volume mensal a maior empresa de comercialização entre todas as elétricas do nosso país. Então, de fato, a empresa conseguiu comercializar um volume bem interessante aqui de megawatts médio e, consequentemente, isso traz bons resultados para a empresa. Se a gente pegar aqui o nível consolidado de contratação de vendas, chegou aos patamares de 97% no ano 2023 e tem aí já contratado 95% até o ano 2024 e nenhuma bronca nesse sentido. Por quê? Porque a empresa ela se movimenta para justamente conseguir mais clientes e aumentar sua base de clientes, consequentemente a sua base de contratação ficar sempre na casa aqui dos 90%. Então essa é a meta para os próximos anos, justamente a movimentação da empresa nesse sentido. Em relação ao desempenho financeiro, que a gente observa é crescimento em relação ao segundo trimestre de 2022 versus segundo trimestre de 2023. Então, receita líquida cresceu 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E se a gente pegar aqui em relação ao megawatts médio, a gente vê que cresceu essa capacidade de energia comercializada em 24,4%. A EBITDA ajustada teve um leve crescimento aqui, ou melhor, um leve recuo em relação ao segundo TRI de 2022 de 30,3% em relação a 32,5%. Porém, se a gente pegar essa EBITDA ajustada, antes da distribuição de dividendos, foi um crescimento aqui de 17,9%. Porém, se a gente observar, de fato, houve um recuo aqui, e aí, basicamente em linha com o resultado do ano passado, então nenhuma bronca também nesse sentido. Então houve aqui um aumento de 18% da EBITDA ajustada ex-dividendos e melhores margens aí no segundo trimestre de 2023, como reportado pela empresa. Aí se a gente pegar alguns indicadores da Auren, o que a gente percebe é que de fato ela está bem atrativa. Se a gente pegar esse PL aqui, esse PL é dos últimos 12 meses, então vamos desconsiderar e vamos fazer um PL de projeções para o exercício de 2023 e a gente vai ver que esse EPL é bem mais alto do que mostrado aqui. O dividendo também, a gente vai observar que as projeções não são tão altas assim na distribuição do dividendo yield. E aí a gente tem aqui um preço sobre seu valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, isso mostra que ela está 8% aqui abaixo do seu valor patrimonial e isso pode indicar que a empresa está barata. Aí o valor patrimonial da empresa de R$ 14,79 por ação, ou seja, se a gente pegar através desse indicador, mostra que as cotações estão abaixo desse preço, desse valor patrimonial da empresa. Aí a dívida líquida aqui sobre o patrimônio líquido representa 0,03 vezes. A dívida líquida sobre a EBITDA a gente viu que é 0,3 vezes, então bem tranquila nesse sentido. A empresa tem uma boa rentabilidade de quase 21%. A empresa também tem uma boa margem líquida de 52,70%. Então, de fato, se a gente observar alguns indicadores de endividamento que está ok, indicadores de eficiência a gente vê também que está tranquila. Além disso, alguns indicadores de valuation que mostram e indicam que a empresa pode estar barata. Aí nesse sentido a gente observa que a empresa então começou a reportar lucros no exercício de 2023 em relação, por exemplo, a 2022. Consequentemente, a gente observa desde o IPO as ações caindo 14,30%, chegando aos patamares aqui de R$ 13,79. Então, observamos melhoras nos resultados, indicadores de valuation indicam aí que a empresa caiu suas cotações e, consequentemente, pode indicar que ela está barata, e aí vamos estar avaliando se é uma boa oportunidade. Sobre a política de distribuição de dividendos, o que a gente observa? Que eles têm aqui 25% de distribuição de dividendos para os seus acionistas, que é o percentual mínimo aí adquirido e obrigatório pelas sociedades anônimas que têm capital aberto. Aí 5% do lucro líquido é destinado aqui à reserva legal da empresa e, consequentemente, eles têm uma meta de reserva legal e todo o capital após distribuição de dividendo, após os 5% e o restante desse lucro líquido e após investimentos, eles irão discutir se irão distribuir isso novamente para os acionistas através de dividendos adicional ou se irão destinar isso para a reserva, para a contingência aí da reserva. Então, de fato, aqui a empresa tem os 25% de payout mínimo e, consequentemente, pode distribuir mais dividendos e aumentar esse payout para 40%, 50%. Nesse sentido, a gente observa que o PL chegou aqui aos patamares de 16,62 vezes. Então, de fato, a gente vê em relação ao status invest que está bem mais alto do que mostrado lá. Por quê? Porque eu levo em consideração aqui ao lucro líquido reportado esperado através de uma contazinha aqui de padeiro. Então, isso me traz ali uma margem de que a empresa pode estar barata ou cara neste momento.
e aí representando aqui esse lucro líquido, dividindo aqui pelas 1 bilhões de papéis que a empresa possui, temos aqui um lucro por ação de 83 centavos. Representando então essas cotações atuais e distribuindo o payout mínimo de 25% dos lucros, isso mostra então um dividendo yield de 1,5%, distribuindo um total de 20 centavos de dividendos. Então, de fato, aqui a empresa, em um cenário bastante conservador, a gente observa que o retorno não é tão interessante assim para o ano 2023, caso o payout total no ano 2023 chegue aqui a 25%. Se a gente observar a empresa distribuindo 50% dos lucros, aí a gente observa um dividendo yield aqui de 3% em relação às cotações atuais, onde ela irá distribuir 41 centavos. Então, de fato, em relação a retorno, para o investidor em dividendos, não está tão interessante assim a empresa. Porém, a gente observa que a empresa ela vem se reestruturando e, consequentemente, é uma empresa de boa pagadora de dividendos no longo prazo. E aí, para quem tem essa estratégia de investir em empresas que não pagam bons dividendos no momento, mas que tem essa expectativa de receber lá no longo prazo, como a Auren e também a AES Brasil, aí ela torna aqui uma empresa interessante, ainda mais por o preço sobre seu valor patrimonial estar abaixo de 1 e, consequentemente, está agora mostrando resultados, consequentemente, em seus balanços trimestrais. O que a gente observa é que se o lucro ele continuar subindo e, consequentemente, as cotações continuarem caindo, consequentemente, essa relação de preço sobre seus lucros irá diminuir. Então, nesse sentido, pessoal, vocês não podem olhar apenas o preço sobre seus lucros isoladamente. Você tem que levar toda a expectativa de crescimento do lucro da empresa. Esse preço sobre seus lucros mostra o cenário atual da empresa, mas, consequentemente, a empresa ela tende a aumentar os seus lucros no longo prazo. Se você pegar a relação de preço sobre seus lucros do ano passado, por exemplo, você vai observar que essa relação era imensamente maior em relação às cotações da empresa. Então, de fato, não fique tão vibrado apenas isoladamente em um indicador. E aí, para finalizar, gostaria de convidar você a adquirir o seu e-book, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E esse e-book ele vai trazer aqui informações interessantes para você se educar financeiramente. E aí é muito importante porque para iniciar esse caminho dos investimentos, você tem que ser financeiramente educado. E aí outro ponto interessante é que você vai aprender minha metodologia de investimento através dos 5 pilares essenciais que fundamentam ela. Então espero que vocês aprendam bastante e este e-book agregue valor a você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.